Boa noite, meus irmãos. Eu vou tentar ser breve aqui nesse vídeo, mas é que eu tô sentindo uma grande necessidade de falar com os irmãos a respeito, meus irmãos, de uma passagem que está escrita no livro de Apocalipse, livro de Revelação, em seu capítulo 22, versículo 18 e 19, que nos fala, nos mostra o grande risco, perigo de mexer, de adulterar aquilo que está escrito na profecia deste livro. Mas, primeiro eu vou trazer algo que o apóstolo Mateus deixou escrito, relatando as palavras do Messias, ditas pelo Messias, em seu capítulo 5, que até que céus e terra passem, nenhum i, nenhum j, nenhum tio, nada pode ser omitido, pode ser retirado da lei do nosso Pai, os 10 mandamentos. Tudo se cumprirá, meus irmãos. E que aquele que não fizer a justiça, diferentemente dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Aí eu pergunto aos irmãos, quem são os escribas e fariseus? Não são os letrados, doutorados, grandes líderes religiosos, teólogos, sábios, entendidos na sabedoria humana, que perante o nosso Pai é loucura, porque a verdadeira sabedoria foi revelada aos pequeninos. Aqui o Messias deixa bem claro que se a nossa justiça não for superior, diferentemente dos cães, os líderes religiosos, de maneira nenhuma entrará alguém no reino dos céus. Tem que ser diferente, tem que ser superior, tem que trazer a verdade da palavra do nosso Pai, coisas que esses homens, eles não fazem. Os cães ficarão de fora da porta. O Messias disse em Mateus 23 que eles não entram, confirmando aquilo que está escrito em Apocalipse 22, versículo 15, que os cães ficará de fora da porta do reino dos céus. Quem são os cães? Isaías está escrito no seu capítulo 56, versículo 10 e 11, que os cães são os pastores, os falsos guias, sem entendimento da verdade do nosso Pai. São guias, pastores, cegos. Aqueles mesmo que o Messias disse em Mateus 23, que aqueles que seguirem a eles cairão no mesmo buraco que eles, no mesmo abismo. E também está escrito em Mateus, capítulo 5, que aquele que fizer isso, que retirar qualquer coisa da lei do nosso Pai, omitir, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Foi isso que os líderes religiosos, os letrados, os escribas fizeram. Por isso que o Messias deixa bem claro, meus irmãos, que se a nossa justiça não for diferentemente ensinar com verdade aos homens, praticar e assim ensinar, se nós não fizer diferente deles,
ficaremos de fora da porta do reino dos céus. É necessário agir com a verdade. A lei do Pai se cumprirá. Os 10 mandamentos se cumprirá. Entendeu, meus irmãos? O Messias não veio para anular, destruir, omitir a lei como fizeram esses homens. Como fez Moisés desde o princípio lá, ó. Moisés ocultou, ele omitiu os mandamentos das pessoas. Moisés escondeu os mandamentos que o nosso Pai mandou que anjos entregassem a Moisés. Lá no monte, Moisés, ele ocultou dentro da arca. Ele colocou dentro de uma arca. Ele fez uma arca e colocou os 10 mandamentos lá dentro. Ocultou perante os olhos das pessoas. E criou mais 613 leis de morte em cima. Falado sobre esse assunto da lei, que até que céus e terra se passe, nada será retirado da lei até que tudo se cumpra. Agora vamos falar do que está escrito em Mateus capítulo 24. O apóstolo relata aqui as palavras do Messias, que até que céus e terras passem, as palavras dele não há de passar. Irmãos, profecias, aquilo que os profetas do Pai anunciou desde o início, lá atrás, são palavras do Pai ou não é? São as palavras do Pai faladas pela boca dos profetas. Até que céus e terra passem, as palavras, as profecias do nosso Pai se cumprirá. Porque, meus irmãos, o nosso Pai e o nosso Mestre é verdadeiro e fiel para cumprir aquilo que ele diz. Falando a respeito disso, agora vamos prosseguir sobre o que está escrito no livro de Revelação, no seu capítulo 1. Ali está relatando que o livro de Apocalipse foi uma revelação do Messias, dada pelo Pai, para um anjo, um servo seu, trazer para João. E João distribuir às igrejas. E João viu, ouviu e testificou do que viu e ouviu, as palavras que ele relata no livro de Apocalipse. E continua dizendo que bem-aventurados, felizes são aqueles que lê. Lembra que o Messias disse para analisar as Escrituras? Bem-aventurados são esses que lê, ouve, entende, compreende, vive e guarda as palavras que estão descritas neste livro. Porque, meus irmãos, não é qualquer livro, foi um livro que foi revelação do Messias dada pelo Pai, que um anjo seu trouxe para João, na ilha de Patmos. E o Messias é verdadeiro, o Pai é verdadeiro, o anjo o qual trouxe essa mensagem é verdadeiro, e o apóstolo João, também um apóstolo verdadeiro do Messias. Tanto é que eles ganharam o direito de julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos do Messias recebeu esse direito, essa autoridade de julgar as 12 tribos de Israel. Então são palavras verdadeiras. O testemunho do Messias é o Espírito. É o Espírito, é o entendimento da profecia. Continuando sobre o capítulo que eu iniciei no início desse vídeo,
em relação ao Apocalipse 22, versículo 18 e 19, lá está escrito, meus irmãos, que se alguém acrescentar alguma palavra a mais, adulterar, acrescentar, nas profecias deste livro, relatada neste livro, também será acrescentado a esta pessoa, a este alguém, a este grupo de pessoas. São dois grupos de pessoas relatados nestes dois versículos, 18 e 19 do capítulo 22. O primeiro grupo está um aviso que se colocar algo a mais, acrescentar algo a mais na profecia deste livro, será acrescentado também a este primeiro grupo as pragas que estão descritas neste livro. O que é dito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4? Lá é dada uma ordem. Nosso Pai, o nosso Mestre, nos pede para sair da Babilônia, para não participarmos das pragas que atingirão a Babilônia. Que pragas são essas? É só ler o livro. A pista já foi dada, agora é só ler o livro. Veja as pragas que tem contidas neste livro de Revelação. O segundo grupo está descrito que esse alguém, se esse alguém retirar algo deste livro, retirar, não é acrescentar, é retirar algo deste livro, será retirado também será retirado também o nome desta pessoa, deste alguém, deste segundo grupo descrito aqui, do livro da vida. Será retirado também o direito de estar na cidade pura do Pai, a cidade dos anjos. E será retirado também as coisas que estão descritas neste livro. Entendeu, meus irmãos? O tamanho da gravidade. Aí eu pergunto aos irmãos, a quem se refere o primeiro grupo e o segundo grupo? Quem, meus irmãos, ganharam o direito de ter seus nomes escritos no livro da vida? Quem é esse segundo grupo que recebeu o seu nome escrito no livro da vida e não no livro dos mortos? Saíram do livro dos mortos para o livro da vida. O Messias disse aos seus seguidores, aos seus apóstolos, que não ficassem felizes pelos espíritos das trevas, obedecer a eles, por eles expulsar esses espíritos das trevas. Porque ele viu Satanás, o dragão, a antiga serpente, cair do céu como um raio. Em Apocalipse 12 está descrito a guerra que houve entre Miguel e seus anjos contra Satanás, o dragão, e seus anjos, e Satanás sendo lançado aqui para a terra, trazendo consigo em sua cauda, a cauda do dragão, 1/3 das estrelas do céu. Leia, analise, compreenda, entenda. O Messias disse que não era para ele se alegrar
por eles expulsar as trevas, mas era para eles estarem alegres pelo nome deles. Está escrito nos céus, escrito, meus irmãos, no livro da vida. Lembra que o Messias disse que aquele que ouve, obedece a sua palavra, saiu da morte para a vida. Aí eu digo para os irmãos, quem é esse segundo grupo que tem o seu nome escrito no livro da vida e caso retire algo da profecia, será retirado esse nome. Será retirado também o direito de estar, de entrar na cidade pura, cidade dos anjos. E também ser retirado o direito das coisas boas escritas em relação àqueles que vão entrar no reino dos céus. Todo esse direito será retirado caso retire algo da profecia. Porque o Pai e o Messias é verdadeiro. E o primeiro grupo, meus irmãos, precisa eu falar algo? Eu deixo a pergunta para os irmãos. Quem foi que fermentou, que levedou, acrescentou o fermento, algo a mais na massa, na palavra, no pão puro, pão sem fermento, pão asno do Pai? Lendo Jeremias, capítulo 8, versículo 8, talvez os irmãos compreendam. Então a mensagem, meus irmãos, que eu queria trazer era esta: reflexão para todos, porque o Mestre e o Pai Celestial são fiéis e verdadeiros para cumprir aquilo que foi dito pelos profetas e aquilo que foi dito pela boca dos seus servos, pela boca do Messias, pela boca dos seus filhos obedientes, os apóstolos, todos aqueles que vieram do reino e profetizaram. João é verdadeiro, o Messias verdadeiro, o Pai verdadeiro e o anjo o qual trouxe a mensagem verdadeira. Pare, analise e reflita. Muito cuidado ao afirmar algo que não está de acordo com a profecia. Muito cuidado. Era só isso, meus irmãos. Fiquemos todos debaixo da proteção do nosso Pai e do nosso Mestre.